Vocês assistiram o filme Conclave? O que acharam, hein? Sobre até o que é de real ali, o que é de muito ficção, vocês que são estudiosos do assunto. Eu acho que essa foi para vocês. Eu Não, assisti, mas eu quero ouvir vocês. Eu vi na coluna da Juliana hoje de manhã, mas eu não assisti o Conclave. Não assistiu? Padre Adilson assistiu, não? Eu fico mais com Dois Papas. Dois Papas é Os maravilhoso. Dois Papas Eu assisti. é É um maravilhoso. belo Eu filme. acho que essa proximidade, e prefiro ficar nisso, do Papa Francisco e do Bento XVI, né, e terminando eles assistindo o jogo, né, juntos, eu acho que eu ficaria mais nisso, né. Claro, há especulação ali, porque a gente não pode falar aqui em spoiler, né, do filme também, né, no final, porque senão vai estragar para quem não viu, né. Mas, claro, é a liberdade que deve ter. A gente sabe que tem, né, padre, ali os conchavos, queremos esse, queremos italiano, não queremos... Até porque a Europa é um jeito de formar. Essa questão do principado, eu acho que, se não me engano, o bispo de Andorra, ele é um príncipe. Né? Não tem como nós pensarmos isso aqui no Brasil, porque nós não vivemos isso. O professor pode dizer também, a gente tem que compreender o contexto. Quando a gente fala do Papa Francisco, que pode ser acusado que ficou do lado da ditadura ou não, é uma época, né? A gente tem muito disso, às vezes, de condenar do lado que nós estamos. Na cadeira que eu estou aqui, estou numa cadeira bem confortável, mas eu não estava vivendo aquela época, como provincial jesuíta. Então, eu acho que essas questões assim... E nós estamos falando ali que os cardeais, quando entram, né, o cardeal Odilo Scherer, assim, quando entram, eles deixam até o jornal do lado para não ter, embora a gente saiba que é possível que tenha. Eu acho que talvez seja um europeu também, que vai ter, eles não vão querer deixar de lado, mas claro que a gente tem sempre a torcida que seja um outro, talvez, aí tem até o filipino, Isso, tem um africano, né? Mas isso é o que a gente gostaria, embora eu acho que quase que o professor falou aqui, que é o espírito, o senhor falou do tempo, né? Isso, quase saiu. Quase deixou escapar aqui, que era o espírito, né? Mas a gente acha que vai nos presentear com aquilo que a gente precisa. Nós estamos... Né, a gente não fala que é uma época de mudança, mas uma mudança de época, né? E isso é tudo muito rápido. Nós tivemos uma formação com o professor do Instituto do Cérebro da PUC. O nosso cérebro, o meu cérebro com o dos meus sobrinhos é muito diferente, né? Porque nós vivemos um tempo diferente. Então, a igreja, ela precisava. Por isso, eu acho, Juliana, não dá para a gente voltar. A igreja não pode ter esse luxo de querer voltar. Né? Mas eu entendo, parece que o Trump até disse que um dos grandes eventos do governo dele era tirar o Papa Francisco, né? E agora parece que ele vai estar lá, né? Mas, Nossa, então... Fala, professor. Fala. Não, dito isso, são dois excelentes filmes, Padre Adilson. Tanto dá para assistir os dois, os espectadores. Inclusive o Dois Papas, que é do Fernando Meirelles, né? Um diretor brasileiro. Então, mas isso é muito interessante quando a gente pensa a partir de uma ótica geopolítica, inclusive essa representatividade de países a partir dos cardeais, né? Mais do que duplicou o número de países representados dentro do colégio de cardeais, né? Desses 12 anos de papado do Papa Francisco. Então, isso é uma questão muito interessante e que eu acho que vai muito em direção à própria ideia do catolicismo, nesse sentido de universalidade, né? De universalismo, e dentro do discurso cosmopolita que nos traz, inclusive, o Papa Francisco, né? Então, a gente tem uma conformação ali dentro mais cosmopolita, mesmo logo na representação dos cardeais e em tudo mais que nós estamos falando, né? Que também isso não dá para voltar atrás, de certa forma. Verdade. Por mais que seja um cardeal europeu, e ainda os italianos, é o principal país, né, em relação aos cardeais, mas isso também é uma coisa que não se volta atrás. A gente tem uma representatividade mais ampla, né? Eu fui buscar aqui na nossa referência na empresa, o Tiziano Osório, sobre o conclave, né? E aí ele fez uma coluna aqui dizendo o seguinte, até pode ir rodando as imagens do conclave aí, o filme é fiel ao representar o processo que isola os cardeais do resto do mundo. Tem alguns, não vou dizer spoiler, porque aqui ele vai relatar o procedimento que é feito mesmo, né? Incluindo o confisco dos celulares. Os religiosos realmente se reúnem na Capela Sistina para a eleição, na qual devem escrever o nome do seu escolhido numa cédula de papel, que é depois colocada numa bandeja de prata e depositada em uma urna. Ganha o candidato que obtiver 2/3 dos votos. É por isso que é mais de uma votação normalmente, né? Porque não é de primeira que se consegue esses 2/3. Após a apuração, todas as cédulas são queimadas e misturadas a substâncias químicas. Se não houver o vencedor, como todos sabem, será preta a fumaça expelida pela Capela Sistina.
o único boletim informativo, né, entre aspas, sobre a eleição para o público e imprensa. Então ninguém sabe de nada, não vai nenhum porta-voz lá dizer, não temos ainda. Não, é olho na chaminé, saiu fumaça preta, teve a votação, mas não teve a definição ainda. E a votação continua dia após dia até que um Papa seja eleito, então, só então será branca a fumaça. Eu achei muito interessante o filme, traz esses detalhes que parecem muito reais, assim. E Jô, chegou a assistir o filme? Que Não, que eu achou? ainda não vi. Não viu? Não vi, preciso ver. Está na minha lista. Eles têm, inclusive, uma cena que eu fui ver ontem o filme só. E eu vi a cena antes na vida real e depois no filme, que é quando eles isolam o quarto, né? Sim. Do Papa. Eles passam uma fita ali, é muito, muito real mesmo, é muito interessante ver que há, de fato, que os cardeais são seres humanos, eles dão uma humanizada nesses cardeais, eles chegam fumando, tem celular, tem a fofoquinha, tem as intrigas, então, assim, é gente como a gente, né? E tem as articulações que ocorrem como qualquer processo de escolha, né? E é uma eleição ali das mais importantes do mundo, e há, de fato, as conspirações, as intrigas. É isso, né, Padre Sérgio? Os cardeais são seres humanos, né? Eu acho que tem uma dimensão aí histórica que, bom, o conclave, né? Por que eles estão ali? Porque efetivamente houve, ao longo da história, muita interferência de reis e príncipes querendo interferir, e eles interferiam mesmo. Então, por isso vem a origem de se isolar totalmente. Exatamente. Famílias italianas também. Famílias italianas que interferiam, então ficava... Porque eles se isolam ali e dali eles não têm contato. Exatamente. Com ninguém, é só entre eles. Não saberia dizer em que ano se instituiu, mas então se instituiu como uma disciplina, que ali ficando fechados com chave, né, um conclave. A pressão dos reis, Não havia. E aí eu acho que isso ainda funciona, porque por mais que um ou outro traga uma informação ou influência de um presidente, ali, naqueles dias, as conversas vão ganhar outros movimentos, vão ter outras informações, e vão ser eles ali, 120 cardeais. Cardeal é um homem esperto, viu? Sim. Eu conheço o Dom Jaime, muito inteligente. Já teve aqui no Conversas Cruzadas, fizemos uma longa entrevista aqui com o Dom Jaime. Ninguém conseguiria mudar a opinião do Dom Jaime, assim, por isso. Quem conhece um pouco ele, igual ele tem 119. Eu não acredito assim numa influência. Eu acho sim que haverá um estudo, como sempre ocorre, muito detalhado e profundo de cenários da igreja, desafios da igreja, apelos, e por aí você vai identificar qual a necessidade, perfis e por aí. Mas os cardeais, quando eles vão para lá, né? Bom, cada um está saindo do seu país, né? Organiza lá a sua mala, vai fazer a viagem. Eles já mais ou menos sabem quem vão votar? Eles se conhecem mesmo? Ou tem, assim, alguma informação? Como é que é essa relação entre eles? Porque, né, vive cada um em seu país, mas não sei até que ponto tem alguns que são mais populares que os outros. Olha, talvez o Padre Adilson tenha maior convivência. Eu conheço alguns por conta do meu ofício. Tive algum contato com o Cardeal Orani, algum contato com o Scherer, com o Dom João, há muito tempo atrás, e o Dom Jaime aqui. Eles são homens de igreja, com um senso de colegialidade, de cuidado com as pessoas, com o seu próprio clero, e conversam, eles têm um contato muito estreito com o Vaticano. Mas isso o senhor está falando entre os brasileiros, ou entre todos? Entre os cardeais brasileiros. Tá, mas no mundo, assim, será que eles sabem quem eles são? Eles têm, no Vaticano, alguns dos cardeais, eles ocupam função no Vaticano, e ali eles regularmente vão no Vaticano. Scherer, ele tinha uma função. Acabam se conhecendo ali. E ali eles acabam se conhecendo entre eles e outros. Cargos de maior destaque ali que alguns cardeais ocupam. E nesses cargos eles têm leituras e informações sobre a igreja do planeta. Perfeito. Então, uma questão interessante a partir da tua fala, Padre Sérgio, que é para a gente refletir, né? Essas questões de interferências políticas e imaginar, conversávamos isso antes do programa iniciar, inclusive, que no domingo, né, o Papa Francisco recebeu o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, né? Assim como ele recebeu e recebia, assim como o próximo Papa receberá uma série de representações diplomáticas.
Mas isso tudo para pensar que o Vaticano ele é um Estado autônomo, né? Ele não é Itália. Ele é um Estado muito sui generis, ou seja, ele é muito diferente do que a gente imagina de um país, mas ele possui uma soberania própria. E a partir do momento que ele possui essa soberania própria, ele não responde a nenhum outro país, ele responde a ele mesmo. Então isso é interessante quando a gente pensa nesse nível de autonomia política e de influências políticas, né? Frente a essas influências de cardeais que vêm de outros lugares, eles ainda não, peraí, nós somos o Vaticano, nós somos por nós. Né? Então isso é muito interessante para a gente pensar essa autonomia de escolha e de blindagem em relação a interferência sobre um país ou outro.